Vai acabar a profissão de despachante aduaneiro? Que história é essa que algumas pessoas estão falando por aí? Bom, a gente vai a fundo entender o que está rolando, qual que é essa discussão e qual que é a nossa conclusão sobre isso. Nesse vídeo bem interessante, nós vamos trazer algumas realidades sobre essa profissão tão sensacional que existe. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Bora! Gente, eu trago novidades. Vocês sabiam que o canal Como é que Faço tem todo o meu conhecimento? Então, todos os meus e-books à venda lá, os cursos à venda lá, e também tem o pré-curso de importação, onde você coloca meia dúzia de coisa e rapidamente você vai ter quanto vai custar a importação chegando para você. É uma estimativa, mas para você não ficar no escuro. Então, está interessado? Que tal vocês entrarem no nosso site, verificarem tudo que a gente consegue te ajudar? É consultoria, é mentoria, é e-book, nós temos o curso na Udemy e tudo mais. Então vai aqui no www.canalcomexfacil.com.br que rapidamente vocês vão ver como é que eu consigo te ajudar fora do canal aqui. Interessou, né? Vai lá, toca aqui embaixo na descrição e eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Então, bora para esse vídeo, Thiago. Solta a vinheta e acompanhe. Tá bem bacana e eu tenho certeza que nós, no canal Como é que Fácil, vamos conseguir te ajudar a importar e exportar. Solta a vinheta, acompanhe esse vídeo. Isso aqui é tua, Thiago. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo. Nesse caminho tão legal do Comex que, por vocês, a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado. Vocês são espetaculares. Nosso combustível para tocar mais aula. Gente, eu estava dando uma olhada em algumas conversas de alguns colegas, em algumas discussões, em alguns podcasts, etc. E muitos deles chegaram em algumas conclusões que eu não concordo. Alguns falavam, inclusive, que a profissão de despachante aduaneiro tende a acabar. E eu acho isso muito injusto, porque tem muita coisa que o despachante aduaneiro faz além do registro da sua DI. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou explicar mais ou menos um contexto de absolutamente tudo, o que realmente o despachante aduaneiro tem como profissão e responsabilidade de fazer e se isso vai acabar ou não. E eu já falo de antemão que não, tá bom? Mas vamos voltar no contexto. Gente, lembra quando eu falei uma das primeiras aulas sobre despachante aduaneiro, a aula aqui em cima sobre eles? O que acontece? Muitas pessoas entendem que o despachante aduaneiro tem uma importância muito grande, e eu sou uma delas, tá? E na grande verdade, o despachante tende a fazer o radar e a sua revisão estimativa. A aula aqui em cima sobre isso. Sim. Por mais que seja um passo a passo muito simples, que muita gente consegue fazer, é legal você ser acompanhado por um despachante. Ele fala os toques, tudo que é necessário, etc. Principalmente na revisão estimativa, porque ela pode conter erros, pode voltar no passado, enfim, voltar, se você tem uma limitada, voltar para uma expressa, tem uma série de situações aqui um pouco complicadas. As pessoas têm que entender tudo isso. E tem que ter um profissional que entenda sobre tudo isso, tá bom? O que diz a lei? A lei fala o seguinte, que um dono de empresa, vamos colocar dessa forma, um sócio-diretor, um responsável pela empresa, pode registrar uma DI. Sim, vamos supor que eu tenha radar no canal Como é que Fácil e eu queira registrar as minhas DIs. Eu posso fazer isso. Não tem problema nenhum, eu tenho... eu sou outorgado, eu acho que essa é a palavra, a fazer as minhas DIs, a assinar as DIs. Ok. Só que, por dois motivos, eu não faço. Primeiro, eu não tenho experiência em fazer as minhas DIs. Por mais que eu tenha tenha despachantes, inclusive tem um aqui em cima, que foi bem legal, esse Como é que se faz em campo, mostrando como se faz uma DI no portal único. Gente,
Eu não tenho experiência, eu não tenho capacidade e eu não tenho como fazer isso. Então, existe esse ponto, que inclusive eu estou anotando aqui do lado. Um dono de empresa pode fazer, ou algum funcionário, digamos assim, pode fazer. O dono da empresa autoriza a pessoa a fazer no portal único. Tá tudo bem. Só que um despachante aduaneiro ele tem muito mais experiência do que você imagina. Mas vamos voltar a alguns outros pontos. O despachante aduaneiro ele pode e deve, junto com a sua contabilidade e com você, analisar o NCM, a aula aqui em cima sobre o NCM. Sim, da carga. Por quê? Gente, NCM errado, a operação está errada. O despachante ele tem como responsabilidade chegar para você e falar assim, amigo, seu NCM está errado, sua classificação está errada, eu sugiro, essa é a palavra, sugiro você mudar a classificação da carga. Lembrando do que eu sempre falo, que NCM é o coração da operação. Então já começa por esse ponto. Você tem uma segunda ou terceira opinião que te ajuda a classificar uma carga. Fica melhor. O despachante aduaneiro tem como sequência dar, sei lá, no caso de uma LI, registro de LI e uma LPCO. Sim, sem sombra de dúvida. É o mesmo caso da DI, é o mesmo caso da DUIMP, é o mesmo caso da DUI. Eu, dono de empresa, eu, responsável pela minha empresa, posso registrar? Posso. Mas eu não tenho experiência para isso. Além disso, o despachante aduaneiro, gente, ele representa você perante a Receita Federal. Dê um canal diferente de ver, de aula aqui em cima sobre canais. É um despachante que vai, de uma certa forma, até tentar dialogar com o fiscal. É o despachante que vai tomar a frente. Você, dono de empresa, você, como já me falaram uma vez, um próprio fiscal da Receita me falou, você é um CNPJ perante a Receita Federal e tá certo. Então, assim, não é melhor você nomear alguém para fazer tudo isso? Eu estou defendendo a classe sim, porque eles trabalham pra caramba. E eu acho muito injusto quando alguém chega e fala assim, o despachante está caro. Não, não está caro. O trabalho dele é espetacular e tem que ser espetacular. E assim, gente, por favor, tenha um despachante do seu lado. Tenha um despachante como seu braço direito. Vamos colocar mais alguns pontos. É ele quem pode sugerir você fazer um pleito de ex-tarifário. Olha lá, aqui em cima sobre ex-tarifário. É ele que pode sugerir fazer um pleito de um drawback. É ele que pode te ajudar com N situações, falando se essa carga é proibida trazer para o Brasil ou não. O despachante aduaneiro tem uma responsabilidade gigantesca. Principalmente você que é pequeno. Um importador ou exportador pequeno. Você precisa de ajuda. Você precisa se sentir confortável na sua operação. E além disso, vamos voltar um ponto aqui. Despachante aduaneiro bom mesmo, que tem um monte por aí, mas bom mesmo, sabe de cor e salteado todas as leis e regras quando vai te passar um numerário. Sim, de fato. Gente, vamos entender uma coisa. Numerário é uma previsão de quanto aquela importação vai cobrar. Ou quanto aquela exportação vai ser paga, vamos dizer dessa forma. E ele muda conforme o dólar. De fato, hoje o dólar está 5,80, o numerário vai ser, sei lá, 30 mil reais. Amanhã o dólar está 5,90, 32 mil. Só para vocês entenderem. Mas o que acontece? É imposto em cima de imposto. O despachante que não sabe isso, tá mal. O despachante tem que ter tatuado no cérebro os impostos, como são os cálculos de impostos, principalmente o ICMS, que tem muita diferença. Tem despachante por aí que acha que ICMS é uma conta simples e não é. Eu vou voltar um pouco no meu passado. Lá atrás, alguns 10, 15 anos atrás, o PIS e o COFINS eram calculados completamente diferentes. Era uma fórmula matemática gigantesca. E o despachante tinha que saber isso. Marinha Mercante, 8% do valor do frete internacional. E por aí vai. Então, assim, essa profissão tem que ser muito valorizada. Porque sem valorizar, gente, você vai mudar de despachante como você muda de roupa. Eu estou sendo muito sincero com vocês. E quando um despachante chega e fala assim, Thiago, pelo amor de Deus, estou perdendo cliente por questão de valor, porque o outro ofereceu, sei lá, metade do quanto eu ganho, eu valorizo esse profissional.
porque o seu profissional é bom o suficiente para cobrar o valor dele. Obviamente, entendendo que é um valor justo. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo cobra-se um salário mínimo, uma média, tá? Para despachantes aduaneiros. Sei lá, em Santa Catarina cobra-se menos. No Rio cobra-se um pouco a mais. E tá tudo bem por isso. É regional. Mas aqui em São Paulo, ser muito aquém do valor, tá errado. O cliente está procurando preço e não qualidade. E despachante aduaneiro tem que ter qualidade. Ele tem que cobrar o justo, ele tem que correr atrás junto com você pela tua carga, se está no canal de frente verde. Eu defendo muito a classe. Então, essa discussão de o despachante aduaneiro vai acabar, balela. Não existe isso. É mentira. Se vocês ouvirem, eu posso fazer isso. Pode, não tem problema nenhum. Você pode fazer sua DI, sua do INPE, sua DUI. Não tem problema nenhum. Seu catálogo de produtos. Tá tudo certo. Mas é melhor você ser assistido por um despachante aduaneiro. Por favor, não cometa erros bobos que eles olham aquilo e falam assim, desculpa, tá errado. Por favor, gente. Parem com essa história de despachante aduaneiro vai acabar. Parem com essa história de eu posso registrar as minhas DIs do INPES, DUIs. Parem com isso. Coloquem na mão de algum profissional da área que manja do negócio. E se você tem um despachante aduaneiro ruim, procura outro. Tem muitos. Inclusive eu aqui no canal indico alguns. Me procurem. Sério, me procurem por isso. Porque eu tenho bons despachantes que trabalham comigo. Colegas, o meu sócio despachante, gente que é boa na área. E ele vai se enquadrar para você. Mas o que eu falo é o seguinte, essa profissão não tem como acabar. O despachante é responsável por N coisas. E ele vai te ajudar. Sim, é um valor justo, é um valor pago e muito bem pago quando vem o numerário. Quando vem o numerário de importação e de exportação. Entendam isso. O despachante tem que ser seu braço direito. Essa é a palavra, braço direito, para a sua operação funcionar, tá bom? Então, se vocês ouvirem essa discussão de o despachante aduaneiro vai acabar, sai fora. Não entrem, não caiam nessa história. Por favor. Sério. Façam a coisa certa, tá bom? Gente, aula diferente. Gosto de mostrar o que acontece no Comex, que às vezes as pessoas falam algumas coisas sem entender qual que é o contexto, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Comex Fácil é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre, para todo mundo conseguir trabalhar e crescer nessa área, que é bem interessante. Mas aliás, gente, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer nessa área, que é bem interessante. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as suas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta, que de graça eu tô ali para esclarecer suas dúvidas, eu e minha equipe. E um quadro novo no meu LinkedIn do canal, que é o Drops Canal Como é que faço. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho, para vocês verem os bastidores do Comex. Bem interessante. Tô falando demais, né? Já pedi o like, metralhem esse like. Faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha, para aquele seu amigo que tá com a ideia fixa que despachante vai acabar, veja que é mentira essa história. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenham uma ótima aula.